Você está grávida de apenas 5 semanas e na primeira consulta o médico te diz: vai acontecer um aborto. O chão some, o coração dispara, as palavras ecoam em silêncio, causando incerteza do nascimento. Cada dia de espera na chegada de um filho deveria ser um sonho. Mas e quando se torna uma batalha entre a esperança e o medo? Hoje você vai conhecer uma história de quando o sonho de gerar uma vida vem acompanhado pelo medo constante de perdê-la. Neste episódio, a conversa é sobre gestação de alto risco. A mãe conta. A mãe conta o quê? A mãe conta com quem? A mãe conta a real. A mãe conta quando? A mãe conta por quê? A mãe conta. O podcast que te abraça. Antes de começar essa conversa muito emocionante, eu quero te convidar a assistir nossos episódios aqui no canal. Temos diversos assuntos que abraçam mães em suas diferentes fases da maternidade. Então eu te convido, já se inscreva aqui no canal para apoiar o nosso trabalho, esse trabalho de duas mães. Johanna é mãe de Olivia, que nasceu com 33 semanas, pouco mais de 1 quilo, e passou 39 dias na UTI. A luta da pequena Olivia começou desde o primeiro dia na gestação da Johanna. Johanna, nossa convidada de hoje, é mãe da Olivia, que nasceu com 33 semanas, pouco mais de 1 quilo, e passou 39 dias na UTI. A luta pela vida começou desde o primeiro dia da gestação. Johanna, muito obrigada por compartilhar a sua história e por confiar na Mãe Conta. E parabéns por não deixar de acreditar, mesmo quando as esperanças tinham quase terminado. Eu que agradeço o convite, eu adorei, vai ser uma delícia falar um pouquinho da Olivia e do que a gente passou, assim, da vitória que a gente teve. Me Seja conta, bem-vinda. seja bem-vinda. Me conta, você sempre sonhou em ser mãe? Como é que foi essa questão de ser da maternidade na sua vida, Tá né? bom. Sim, sempre Vamos sonhei. começar com essa questão, assim, sempre sonhou em ter uma vida sendo gerada por você? Sempre sonhei em ficar gravidona, com aquele barrigão, sabe? Eu imaginava criancinhas. Eu sempre falei que eu queria ter 4 filhos desde criança, porque eu sou de uma família de 6 filhos. Então eu cresci com a casa cheia e na minha cabeça fazia super sentido ter muitos filhos. Sempre quis ter sempre e sempre fiquei naquela coisa de assim, quando vai ser o momento ideal para ter filho, sabe? Às vezes eu pensava, eu tô nova, eu não é um emprego bom o suficiente ainda, e eu me casei muito jovem, então eu ficava sempre pensando, tipo, quando vai ser, quando vai ser? Sempre fiquei na expectativa, sempre. E quando aconteceu? Eu já tinha, com 26 anos eu me divorciei do meu ex-marido, e aí foi quando eu falei, puxa vida, eu não tive filho. Eu perdi esses anos todos e não tive. E aí me deu o primeiro desespero, assim. O pessoal fala que é relógio biológico, e eu acredito super que é, porque eu comecei a falar, meu Deus, agora eu preciso ter um filho, quando eu percebi que eu não tinha tido ainda. E aí, pouquíssimo tempo depois, meu pai faleceu na pandemia. Quando meu pai faleceu, a primeira questão que eu levantei assim foi: o que eu não posso ir embora sem fazer? E aí era o negócio da maternidade. Eu sempre tive aquele caderninho dos sonhos. E o primeiro sempre foi um filho. E aí, na época, eles falavam, essas coisas que eu estudava, enfim, de mentoria, eles falavam: o seu primeiro sonho é o sonho que ele não é adiável. E aí eu falei, puxa, então tá, então agora casando, vou ter filho. E aí eu comecei a namorar o pai da Olivia. No primeiro encontro, a gente falou que a gente queria ter 4 filhos. Ele falou: 4 filhos, fechado, vamos ter filho. 2 anos Primeiro depois, encontro, assim, tipo, Oi, não sei teu prazer. sobrenome, mas a gente vai ter. Foi assim, Bem Olha tranquilo, que bem legal. tranquilo, combinado. 4 filhos. foi assim, gente. Pior que foi desse jeito. Ele também tinha sonho de ter filho. E aí a gente falou, bom, então vamos nos preparar para ter filho. E eu tinha uma questão que eu falava assim, quando eu for ter filho, tem que ser a época mais saudável da minha vida. Então tem que ser a época em que a minha saúde vai estar muito boa, corpo muito bom, porque eu achava que eu ia sofrer na volta da gestação, de engordar, essas coisas. Eu tinha preocupações totalmente... São preocupações dignas, mas não é o foco, né? Depois a gente descobre que não é isso. São Mas aí crenças, né? Várias crenças assim. sim, a gente acaba, né? Enfim. E aí a minha preocupação era essa e eu comecei a me cuidar e eu fiquei 2 anos assim, sem álcool, treinando muito bonitinho, cuidei de diminuir o percentual de gordura pra engravidar mesmo. E aí eu não menstruava, fazia 16 anos, eu tomo remédio emendado porque eu tinha muita cólica. E aí eu fui no médico 3 vezes, no meu ginecologista desde que eu sou novinha, pra gente parar com o remédio e fazer a tentativa. Na primeira tentativa, eu parei de tomar remédio dia 25 de novembro.
dia 5 de dezembro eu tava grávida. Eu não Uau. cheguei a ter a primeira menstruação. E foi super planejadinho, então. Foi muito bonitinho, foi muito. A gente foi 3 vezes no médico, o médico falou que eu demoraria 6 meses pra engravidar. Só que minha mãe teve 6 filhos, direto. E aí eu brinquei com o médico, e ainda falei assim, doutor, 3 meses eu tô grávida. Eu engravidei no primeiro mês. Uau. E aí? E daí? E o teste positivo veio como? Assim, quando? A Foi- gente sabia que a gente Tava queria período engravidar, fértil, é. sabia, tava tudo certinho, foi exatamente no primeiro dia do período fértil. E aí, no dia seguinte, eu tava naquela época que eu acordava muito cedo pra ler conteúdo de meditação, essas coisas. E aí a gente tava deitado, eu e o pai da Olivia, eu coloquei a mão na barriga e falei, eu tô grávida. Sem fazer o teste? No dia seguinte, 2 dias depois, não A foi no dia meditação seguinte. tava funcionando, então. Eu Porque tava coloquei- bem... Eu coloquei a mão na barriga. Só que a gente tinha uma piadinha que a gente falava que eu ia ter gêmeos. Então a gente começou a falar as nossas crianças, e a gente ficou nessa vibe de as nossas crianças. Mas eu só fiz o teste lá pro dia. Eu acho que foi dia 9 de janeiro, tá? Aí eu vou ter que confirmar com vocês. Eu acho que foi dia 9 de janeiro que eu fiz o teste mesmo, que a gente fez um teste de farmácia. E a gente gravou, porque ele tava na casa da mãe dele e eu tava na minha roça. Eu tenho uma casa no meio do mato, lá em São José. E aí a gente gravou, e eu tenho essa gravação. Ela ficou super fofa, assim, porque a gente já achava que tava, mas tava aquela coisa meio assim. E aí a gente gravou, eu gravei na hora que eu tava mostrando pra ele, que acendeu o testezinho, aí foi super... Bonito. Eu chorei muito. Imagina. Eu queria muito. Nossa. E aí? Mas, Planejado. E aí? e o que aconteceu que você nos contou já nos bastidores? Uhum. 5 semanas de gestação, foi a tua primeira consulta. Exato. Na verdade, eu descobri muito recente, então eu fiquei grávida muito cedo, só que eu tive um sangramento, eu tava indo treinar, tudo normal, porque na minha cabeça eu só tinha que pegar menos peso. Então eu continuei indo fazer musculação, tudo normal. Até porque tava tudo liberado mesmo, assim, tava tudo A certo. princípio eu era uma pessoa muito saudável que estava na primeira, na gravidez, então tava tudo certo. Com Eu quantos até- anos você tava? Eu tava com 30 anos. 30. E aí eu confundo 30 porque eu falo que eu não tive tempo, o tempo não bate. Porque eu engravidei com a mesma idade, parei com a mesma idade, a criança, tudo na mesma idade. Não- Ah, Porque causa foi muito que rápida a ela- gestação. Aham. Foi muito rápida. Mas tava tudo bem, eu fui treinar pegando mais peso, e aí um dia eu tive uma sensação de que tava vazando alguma coisa. E aí eu corri no banheiro, era muito sangue. E aí a gente já correu pro hospital, e aí chegou lá, eu tava com... ele foi fazer o ultrassom intravaginal. Ele colocou o ultrassom, tava eu e o pai da Olivia, ele colocou o ultrassom e tirou. E falou, mãe, você tem algum obstetra de confiança? Aí na hora eu já, já não gostei. O que tá acontecendo? Aí ele falou, olha, você vai precisar ir no médico, mas para eu te explicar, só para você entender o que tem aqui, eu tô vendo uma bolha de sangue. Isso, a princípio, é um hematoma retrocoriônico e você precisa procurar um médico. Aí eu falei, mas o que isso significa? Aí ele falou, você precisa procurar um médico. Aí a gente já saiu chorando de lá. Porque o Quantas pai... semanas? Só pra 5 pessoal semanas. entender a cronologia. 5 semanas. Eu engravidei, a data é dia 5 de dezembro da gravidez. Isso foi na semana do dia 9. Então, Uau, foi bem 5 semanas rapidinho, exatas. Foi muito no comecinho, assim. De janeiro, né? De janeiro. Uhum. E aí a gente já saiu e foi direto pro pronto-socorro. Porque aí a gente. Ele não falou pra gente nada. Era só o moço do ultrassom, ele não falou nada. Foi no consultório só pro ultrassom. A gente ainda quis fazer graça de filmar a televisãozinha, essas coisas. E aí a gente foi correndo pro pronto-socorro. Chegou no pronto-socorro, o médico falou o seguinte: você precisa de um exame de sangue, porque eu não tinha ainda, só tinha o exame e a gente confiou que eu tava grávida, porque eu já Ah, você sentia. tinha teste de farmácia. Só de Você não tinha farmácia. de sangue ainda. Uhum, Tá. A gente fez teste de farmácia e ele correu pra minha casa. Aí a gente ficou ali viajando, que a gente ia ter gêmeos, falando as coisas. E aí ele falou, e aí? Era sábado, ele falou, e aí, vamos? Aí eu falei, segunda-feira a gente faz então o exame. Eu treinei pra fazer o exame. Só que aí foi o tempo eu iria fazer o exame, né? Aí foi o tempo de ter o sangramento e a gente já aproveitou o exame que já estava pago. E aí a gente correu pro pronto-socorro e aí o médico falou, olha, a gente precisa de um exame de sangue, só que eu tirei foto do sangramento. Ele falou, pela densidade do sangramento, isso foi um aborto. Aí eu falei, não, mas não tá doendo, tentei meio que justificar, e aí ele falou, a gente não vai fazer o exame de sangue porque é desnecessário, você teve um aborto, e o exame de sangue vai dar positivo. Aí a gente já saiu e foi no outro pronto-socorro, porque a gente falou, não, tá aqui, moço, neném. E aí o outro médico falou, olha, não adianta vocês fazerem muita coisa agora, ficar fazendo ultrassom e tudo mais, porque de fato, pelo nível do sangramento que você teve, em 5 semanas, foi um aborto.
E aí começou meio que a briga interna, de tipo assim, eu quero muito ter esse neném. O pai também queria muito aquela gestação. E a gente se sentiu assim, os médicos não estão ligando pra gente, é uma gestação. Zero eu- acolhimento, assim, ó. Zero acolhimento. Uau. Uhum. Enfim. E aí eu falei com o meu ginecologista, que também era ele era obstetra, mas não estava mais atuando como obstetra na época. É o Dr. Ronísio, já até aposentou já. E ele falou, vem pra cá que a gente faz. Aí fez ultrassom, ele falou, Johanna, tá aqui, só que a bolha de sangue que você tem, o hematoma, ele tem 21 milímetros. A Olivia tem 5. A Olivia, na época, enfim, o cotoquinho que tinha lá. E aí ele falou, olha, a chance Saco de você... gestacional. Ele falou, a chance dessa gestação seguir é muito pequena. Porque é uma bolha de sangue que precisa ser expelida, você vai ter contrações, e ao expelir, você vai sofrer um aborto. Mas pelo menos ele te deu pelo menos 1% de esperança, não como os outros ali que já, tipo, já foi um aborto e pronto, nem adianta nada. Exatamente. O que ele me falou foi, a chance de ter um aborto é muito grande. Ele Aham. repetiu o que os médicos falaram. E ele falou, até 4 meses, 3 meses e pouquinho, é muito comum que as mulheres percam o neném. Uhum. Principalmente nessa condição que você tá. Mas ele falou assim, tá aqui, a gente vai acompanhando, fique de cama, não levante, não faça esforço, não faça nada. E a princípio você vai ter as contrações e você vai ter que correr pro médico se isso acontecer de novo. E aí eu fiquei sobre aviso. De cama, não fiz mais nada. Então quer Nada. dizer que a partir de 5 semanas, a tua gestação saiu de um risco habitual, que é como toda Exato. para um alto risco e repouso completo. Como foi esse E- processo? E também uma outra coisa, né? Houve, tipo, 5 semanas, em vez de ser a DPP, né? Da data prevista para o parto, você teve, tipo, a data prevista para um aborto. Né? O que aconteceu? Só pra vocês entenderem. Eu queria muito essa gestação. E o pai também queria muito essa gestação. E a gente rompeu o relacionamento muito no começo. Logo nesse comecinho da gestação, a gente já rompeu. Então, tudo que a gente podia fazer pra tentar manter aquela gestação, eu acho que a gente colocou a energia ali. E aí, a gente começou a procurar médicos pra eles falarem pra gente que tinha como fazer alguma coisa pra gente não perder. Porque era como se a gente tava sentindo que era mesmo a nossa única chance da gestação seguir. A gente não queria abrir mão daquilo de forma alguma. E eu queria muito ter filho, ele queria muito ter filho, então como a gente tinha separado, acho que tinha um peso maior de assim, a gente precisa fazer tudo por isso daqui, porque foi o que ficou entre a gente. A gente procurou 11 médicos nesse período. Porque o que eu pensei na minha cabeça? Tá, tem um risco de abortar, mas eu não abortei. O que a gente pode fazer agora? E aí eles falavam que não tinha nada, que não tinha remédio, que não tinha. E aí eu lembro que a gente conversava muito sobre o quanto não existe informação sobre gravidez hoje. É uma coisa muito... Ninguém chega no neném, né? Tá ali dentro. E aí, assim, não tem exame que pode fazer, porque nada pode fazer, tudo é invasivo. E eles não sabem, medicação, era tudo muito assim, se cuida, não tem o que fazer, é só esperar. E isso me deu muito desespero. Então, a gente procurou 11 especialistas até as 13 semanas, até ouvir de um médico, que a gente escutou dele, falando, olha, tem como sim, existem casos. E aí eu foquei em começar a procurar casos de pessoas que tiveram um hematoma muito grande e não tiveram um aborto. E aí foi quando eu comecei nessa coisa de procurar cases de sucesso na internet. Eu queria desesperadamente que alguém me dissesse que dava certo. E um médico me disse, que foi o 11º médico. E aí ele me acompanhou até o final, inclusive. Ele não era obstetra, ele era a pessoa que faz ultrassom. Esqueci o nome. Ultrassonografista. Ultrassonografista. E aí ele que me indicou para um outro obstetra que fez meu acompanhamento também da gestação, que foi o Dr. Carlos. Cara, como muda tudo quando a gente tem um profissional que sabe acolher, né? Eu E precisava quando você- ouvir de um Porque só. tinha uma vida ali. Exato. Tinha um exato. coração batendo ainda. Então, enquanto há um coração, há esperança. E eu sempre quis muito ter filho, e todo mundo sempre soube. Então, quando eu soube que eu tava grávida e já tive o sangramento, e eles falaram que seria um aborto, eu não quis contar pra todo mundo. Então, eu reuni minha família e falei, gente, deu bom, eu tô grávida, mas deu ruim. Existe uma chance muito grande de eu não ter. Então, eu quero que vocês saibam, porque se eu passar mal, alguma coisa do tipo, infelizmente... E aí, uma amiga minha falou assim, Johanna, não fica fazendo isso. Não fica falando pras pessoas e não fica se sentindo mal por achar que você pode abortar. E aí, ela me falou uma frase muito bonita, que toda vida tem que ser comemorada. Aí, ela falou assim, se ela ficar com você 3 meses, se ela ficar com você 7 meses, agradeça, comemore. Você sempre quis ficar grávida, você tá. Então, aproveita isso. E aí, somado ao médico que falou,
tem chance sim, isso já aconteceu, isso pode acontecer. Aí foi quando eu acho porque eu fiquei de cama, então eu fiquei meio isolada, meio chateadinha. E aí foi quando acho que deu o boom de esperança, assim, de tá, agora eu vou ter um filho. Você já tava com quantas semanas? Com 3 meses. Com quase 12. 13 semanas. Com 12 semanas, aí, de novo, gente, assim, eu tive um sonho. Eu fiz uma corrente de oração na internet de uma pastora, eu sou católica, criada na igreja católica, mas tinha uma pastora numa página, e eu, assim, eu ouvi ela falando uma coisa e eu falei, eu vou entrar na corrente de oração. E ela falava, façam os seus pedidos em alguns dias, você vai ter a resposta. E aí, no último dia da oração, eu liguei pro pai da Olivia e falei, eu tenho certeza que eu tô bem. Com 12 semanas. Eu falei, eu tenho certeza. Eu tô ótima, eu não tenho mais esse hematoma. E já tinha diminuído o sangramento e tudo mais. Aí, no primeiro dia da 13ª semana, a gente voltou nesse ultrassonografista. E aí, ele falou, não tem mais hematoma. A neném Nossa, que aguentou. lindo. E eu tive contrações de parto. Até o quase quarto mês de gestação. Até 13 semanas, eu tinha contração e expelia o sangue. Então, Todo dia você ficava sangrando. não todo dia, mas era 2, 3 vezes por semana. E eu tirava Uau. foto e mandava pro médico. Aí E era ele- repouso mesmo, de ficar deitado o dia inteiro. Deitada. Pediram pra que eles falaram: levanta, faz seu café da manhã na cozinha e volta. Vai tomar banho? Avisa alguém que vai tomar banho, porque por causa da contração eu sentia muita dor. Então podia ter. E aí eu tava na casa da minha mãe, então eu tive, assim, meu irmão ficou avisado pra me ajudar, que eu falei: olha, se eu precisar, você tem que me pegar no colo. E aí a minha mãe também ficou super de olho nesse sentido de posso. Enfim, né? Porque a contração dói muito, então eu sentia aquela dor muito forte, só que eu tinha, tipo assim, não, mas eu aguentei aqui, ó, não foi tanto sangue assim, sabe? Enfim. Você tava muito conectada na esperança mesmo, assim. Só. É. Como foi isso, assim? Até a 13ª semana, emocionalmente falando. Como que foi pra você? Nas primeiras semanas eu fiquei muito feliz, muito alvoroçada. E no dia que eles falaram que tinha esse hematoma, a primeira coisa foi, o médico falou, tem esse hematoma, então você abortou. E aí eu falei, não, eu não abortei, eu tenho certeza que não. E aí começou essa coisa. E aí eu lembro que eu falava, a gente conversava muito assim, eu e o pai da Olivia, não tem como, eu que esperei a vida inteira pra ficar grávida, eu me cuidei tanto, e agora eu só vou perder, tão no comecinho assim. E aí, não sei o que vocês acreditam, assim, né? Mas eu acredito em Deus e eu acredito que existe um processo lindo que a gente faz parte. E aí eu falava assim, eu escolhi ter filho. Eu tive isso e eu tive a sorte de engravidar na minha primeira tentativa. Muitas pessoas passam a vida tentando e não conseguem. Então eu já achava que eu era muito sortuda por causa disso. E aí eu falava muito com a Olivia assim, com a barriga, né? Porque eu não sabia se era menino ou menina, mas eu deduzia que era menina. Eu sempre achei que era menininha. E eu falava, olha, eu sei que é complicado, e eu chorava muito. Então eu ficava falando assim, olha, a mamãe tá chorando, mas é porque eu tô sentindo dor. Só que é uma dor que eu aguento. Se você quiser vir, eu vou aguentar essa dor. Então, era o nosso combinado. E aí eu ficava falando muito, sabe? Falava, você é saudável, é a mamãe que tá sentindo isso daqui. Porque, como me falaram que era uma bolha de sangue, no ultrassom você vê que é uma bolinha aqui e o hematoma é aqui, é longe. Então, meio que na minha cabeça, era como se assim, olha, meu corpo tá fazendo esse serviço errado, mas você tá aqui, você tem Tá espaço. ótimo, não é sobre você, é sobre o meu corpo. E eu ficava nessa, sabe? Eu falava muito. Então, depois que eu soube do hematoma e que começou o sangramento, que começou a dor, eu chorava muito, chorava muito. Faz parte da questão hormonal e tudo mais, né? Mas eu ficava muito justificando, sabe? Pra ela, explicando, falando, olha, eu aguento, tá tudo bem. E eu falava muito assim, eu falava, Deus, o senhor sabe o quanto eu esperei por isso. E o quanto eu quero. Se eu puder, se eu merecer, eu quero muito que venha. Só que até quando entrou essa mensagem da pastora pra mim, que eu entrei nos 10 dias, eu já mudei completamente. Eu já entrei numa onda de assim, eu consegui. Já deu certo. Passei. E aí, realmente, o hematoma foi embora depois, e aí eu falei, eu sabia que era pra eu ser mãe agora. Na minha cabeça tava tudo certo, assim. Por mais que tivesse essa questão, E aí, tipo, saiu o hematoma. saiu o hematoma. E aí? Tipo, continuou de alto risco? Não, saiu o hematoma e eles falaram, olha, se cuide, mas tá tudo bem. Daqui 2 semanas, era 13 semanas, com 14 para 15 semanas, a gente tem o primeiro ultrassom mesmo agora, que começa acompanhamento do O do pré-natal. pré-natal, tudo bonitinho. Aí eu, ai, que legal. E aí o pai da Olivia falou, tem que fazer o chá revelação.
Aí eu falei, eu não quero, tô com medo de fazer e tudo mais. Aí ele falou, não, a gente tem que fazer, a gente tem que saber, a gente tem que viver isso, e insistiu bastante. E aí minhas amigas organizaram tudo do dia pra noite, porque eu tava assim, super... Falei, gente, eu já consegui, sabe? Já passei por esses 3... Foi tão difícil os 3 meses, porque era tão... Sutil a vida. Ali era, a vida podia ir embora a ququer momento. Exato, exato. Era essa sensação de que... E aí eu falei, não, puxa, vivi tudo isso, sabe? E aí, não, vamos fazer o chá revelação. Aí, quando eu comecei a ver as coisinhas, aí eu falei, vai ser legal, vai ser bacana. Aí a gente fez, descobriu que era uma menina. Gente, foi assim, ó, uma delícia, porque eu queria muito uma menininha. No dia, eu tinha 2 nomes combinados a vida inteira, eu falei que ia ser Beatriz ou Bernardo. Na hora que chegou no ultrassom, eu virei pro pai da Olivia e falei, vai ser Bruno ou Olivia? Tá bom, tudo bem, não tem problema. E aí eu coloquei os nomes e eu sabia que ia ser Olivia, tinha certeza que ia ser Olivia. Aí foi o chá revelação no domingo. Na segunda-feira eu já tinha o ultrassom. Na hora que eu cheguei no ultrassom, primeira coisa que o médico falou: não tá batendo a data que você me falou. Vamos conferir? A data de 5 de dezembro. Aí eu falei, não, peraí, meu celular aqui. Conferi 5 de dezembro. Aí ele falou, olha... Pelo tamanho dela. Pelo tamanho, não batia. Não batia pelo tamanho do que estava batendo. Exato. Não encaixava os dados. Era como se eu tivesse menos tempo. Era como se eu tivesse... Eu não vou lembrar, mas era menor. Aí ele falou... Na sua conta, ela já tava com umas quase 15 semanas. No tamanho dela, pelo ultrassom, Exatamente. tava menos semanas. Exatamente. E aí, eu fiz 3 pré-natais. Eu fiz o pré-natal com o meu médico, meu ginecologista, que não é obstetra, mas era para minha segurança. Segurança, assim, eu queria perguntar mais coisas, e aí ele... E aí eu tinha o do SUS, porque o SUS em São José dos Campos funciona muito bem. E eu tinha o particular, o do convênio, que era o Dr. Carlos. E o meu era particular. E aí, todos eles marcavam pra mim os exames e eles falavam, não precisa fazer tanto ultrassom, Johanna, não precisa ficar agendando tanta coisa. Como deu essa divergência, ele falou, passa em outro. Aí eu marquei com 16 semanas. Com 16 semanas, na hora que eu fui fazer o ultrassom, eu fui num lugar especializado em gestação de alto risco, e aí ele falou, foi uma moça, ela falou, mãe, faz o seguinte, você não comeu, né? Vai comer e volta. Aí eu falei, não, comi sim, tomei um cafezão da manhã. Ela falou, dá uma voltinha, dá uma caminhada. E eu tava com a minha mãe nesse dia, porque era o primeiro ultrassom que ia ver mesmo, que o nenenzinho já tava com o narizinho e tudo mais. E tava super bonitinho, eu tenho a foto do primeiro ultrassom, o narizinho dela pontudinho, coisa mais fofa. E ela falou, vai dar uma voltinha. Aí eu falei, o que tá acontecendo? Ela falou, olha, honestamente, o tamanho tá dando uma divergência muito grande, é como se você tivesse com 1 mês a menos. É bastante, né? Então vai pra 4 meses, Sim. né? Quase 5. Ela falou, vai dar uma voltinha. Aí eu dei uma volta, comi uma maçã, fiquei andando, e aí eu já comecei. Falei, será que ela é pequena? E aí a falta de informação, né? Falei, será que é ananismo? Tá tudo bem. Se for. E eu e minha mãe começamos a falar no meio do caminho assim, se for isso, tá tudo bem. Se for, tá tudo bem também. E a gente foi tentando. E eu falei, será que eu errei a Justificar data? alguma coisa que na tua cabeça, tipo, meio que trazendo, tá tudo bem. Uhum. Se for isso, tá tudo bem. Isso. E Você tava com um mindset muito positivo. Eu queria Muito muito bom. aquilo, eu queria muito. E sem você nem saber, você fez uma técnica de conversar com ela. Ah, sim. fez uma técnica Eu li da bastante depois na psicanálise. UTI. Aham. De conversar e separar o que é seu e o que é dela. Sim. Isso é muito importante, porque você Sim. mostrou pra ela que ela tinha poder de vida, ela tinha energia pra sobreviver, que isso não é sobre ela, é sobre a mamãe. Gente, isso é lindo, é um trabalho lindo de ser feito, que às vezes muita mulher não consegue mesmo isso sozinha, precisa de uma profissional pra ajudar, pra puxar. Você tava habitando esse lugar de mindset positivo, isso é muito lindo. Obrigada por falar isso. Muito Obrigada. lindo. Quando eu tava na UTI, eu comecei a ler o que eu podia... Antes de ir pra UTI, né? Quando eu soube que eu ia, eu procurei muito o que eu tinha que fazer. Porque eu sabia que eu não ia relar nela. Aí eu perguntava, o que eu vou ter que fazer? E aí eu achei isso daí. Aí eu falei, eu faço certo. Eu já faço isso. Mas não é certo. Mas vamos lá, daí você voltou pro ultrassom. Fui caminhar, fiquei caminhando, deu uma meia hora, 40 minutos e eu voltei. Aí quando ela fez o ultrassom, ela falou, deixa eu te explicar. A neném não se mexe. Mas ela tem não- coração, tem batimento. Batimento perfeito. E aí eu ganhei de uma amiga minha, a Bruna, eu ganhei a maquininha de você ficar ouvindo o coração. E aí eu aprendi, olha como a gente consegue, né, também. Eu descobri que tinha o batimento da placenta e o batimento do neném. E eu procurava os dois. Porque eu sabia que um parava e o outro parava também, mas eu ficava lá procurando. Não, peraí, isso aqui não é ela. E ficava. E assim, minha barriga, eu não tinha barriga nenhuma. Você não via. Até os 6 meses de gestação eu não tinha barriga nenhuma.
Então, E aí a o médica útero era de fato disse muito que pequeno. ela tava pequenininha, menor do que... A médica falou, ela é muito pequena e ela não tem uma movimentação para um neném da idade dela. Então, você vai precisar fazer muito mais coisas agora. A gente precisa fazer tal exame, e aí foi passando. E aí voltou Os a ser uma exames. gestação de risco, então. Já no mesmo dia, ela já falou, você vai agendar vai voltar pro obstetra, mas eu indico que você vá pro pronto-socorro agora. E aí, eu já fui no pronto-socorro, já me encaminharam todas as guias de alto risco, tanto do público quanto do particular, e falaram, ó, cama que a gente não sabe o que tá acontecendo. Aí, assim, eu falo que eu tive 2 semanas, assim, que eu tirei várias fotos, coloquei aquelas roupas bem justas, porque foi a semana que eu mais saí de casa. Depois eu não saí Depois mais, só saía pra ir no voltou médico. pro repouso. Uhum, fiquei de cama já. E aí, assim, eu pensava, tudo bem, é pequena. Tá ok, só é pequena. E aí, quando eu cheguei no obstetra, nos exames mesmo, que aí assim, eu já tava com a pasta, né? Enorme, porque já tinha um monte de documento. Enfim. O que aconteceu? A minha placenta, por causa das contrações que eu tive, deduz-se que a minha placenta gerou envelhecida. As artérias tinham resistência. As 2 artérias não funcionavam. Então, eu não enviava vitamina, oxigênio e tudo pra ela. necessário pra ela. Aham. E aí, a princípio, num primeiro momento, falaram, bom, não tem como um neném desse sobreviver. Mais novo. uma vez. Aí foi o pior momento. De- Porque aí eu já via ela, já tinha a foto do narizinho que ficava na tela do meu celular, do ultrassom. E eu falava, o narizinho da mamãe, narizinho igualzinho, gente. Você via assim, só pra cima. E ela não mexia na barriga. Então, ela não fazia. E eu não tinha barriga. E aí começaram as pessoas em volta. Nossa, você não tem barriga. Nossa, tá tudo bem? Porque você não tem barriga, né? E aí eu me escondi mesmo. Aí eu me isolei de vez. E aí o primeiro... Gente, pergunta desnecessária. A gente não Ou- faz esse tipo de pergunta. Ou dizer assim, nossa, tá muito grande pra tua idade É. gestacional, ou tá muito pequena, você não tem. Ai, Guarda pra vocês. Vamos deixar aqui Sim. porque às vezes até vem de mãe. A gente não faz por mal, eu sei. Sim, Mas mas- assim, mas a gente compara não sem dá, querer. né? Não a Essas gente essas compara, coisas. e você nunca sabe a história que tá por trás daquela barriga. É. Sim, Que, sim, que é tem visível ou não. Isso Olha traz- essa história sua. E aí, e eu via assim, a barriga tá muito grande, a barriga tá muito Você pequena. sabe que a tua barriga tá pequena, né? Você já ouviu dos Exato, médicos. Você não precisa ser exatamente. reforçado por outro comentário. Sim, exato. E daí você E se aí? escondeu. Literalmente, parei de postar foto, eu até cheguei a desativar a rede social por um bom tempo. E aí eu falei, bom, agora acabou o mundo em volta de mim, não vou falar com mais ninguém. Porque assim, as pessoas falavam, os médicos foram muito duros com você. Mas eles me falavam assim, ó, mãe, eu não vou te enganar. Você tá passando por uma gestação de alto risco. A princípio, sua placenta não funciona adequadamente, ela funciona muito longe do adequado. Só pra vocês terem uma métrica, o meu percentil foi a gravidez inteira 1. Nossa. Desde a primeira vez em que eles usaram o termo percentil foi 1. E eu tinha mães perto de mim, colegas que estavam grávidas ao mesmo tempo, e elas falavam, eu tô desesperada, meu neném tá com percentil 70. Sim, Aí eu não daí falava, a bebê entendeu? Pig. Pig. Aí eu parei de falar. Aí eu me tranquei em casa, e aí os médicos falavam assim, olha, não tem como um neném desses evoluir, não está evoluindo, como você pode ver, porque cada semana que eu fazia ultrassom, 18 semanas, baixava para 15. 19 semanas, continuava em 15. Então, ela não avançava com o tempo. E aí, com 21 semanas, eu voltei no ultrassonografista que eu comentei para vocês, da época do primeiro momento. Aquele que te gerou a esperança. Ele mesmo. Eu já tava falando com ele, já tinha ido fazer um ultrassom, e ele falou, realmente tá dando desacordo, mas vai voltando. Quando eu tava com 21 semanas, ele falou assim, realmente é uma gestação que normalmente é interrompida, o neném entra em óbito, mas se você aguentar até 28 semanas, 900 gramas, ela nasce. Ele falou, 28 semanas, 900 gramas é um índice de sucesso, assim, de 100% hoje na medicina. Aí eu falei, meu foco, 900 gramas. Arrepiado. E assim, eu fiquei em casa, e aí é o principal motivo pelo qual eu amei o convite de vocês. Assim, gente, eu não tinha acesso à informação. E eu não tinha, acesso que eu falo não tinha pessoas próximas que tinham isso pra me contar. Eu não tinha exemplos, eu não conhecia ninguém, além da minha tia, que tinha tido um neném prematuro. E eu não conhecia ninguém que tinha passado pela UTI, eu não conhecia nenhuma amiga que tinha tido uma gestação de alto risco. Minha irmã tinha acabado de ter uma gestação divina, assim, maravilhosa, no meio da pandemia, mas super saudável. Então, eu não tinha nada na mão, nada. E nessas próximas 7 semanas, você focou em
pesquisar sobre isso? Eu já estava pesquisando muito, eu já viria louca eu sabia tudo sobre a minha gestação. Sabia Não, todos os mas eu nomes. digo, assim, quando ele falou assim, chegar em 28 semanas, 900 gramas. Eu comecei a procurar casos na internet de nenéns que nasciam com menos de 28 semanas e menos de 900 gramas e nasciam saudáveis. Você sempre procurava casos de sucesso Só de pra ti- sucesso. Só de sucesso. Às vezes alguém me mandava, alguma amiga próxima, e não era nem por mal, mas elas mandavam. Ai, olha, tal neném sobreviveu. Aí eu falava, não manda isso. Olha, ficou com sequelas, mas olha. Aí eu falava, não manda, pode deixar que eu procuro. E aí eu comecei a procurar, porque o que acontece? Com 21 semanas, ela não tinha. A projeção de peso é que ela não chegaria em 900 gramas com 28 semanas. E aí, a gente procurando, assim, eu tava em vários médicos, então a gente procurava medicação, procurava um monte de coisa, tá? Eles ficaram, os médicos que eu estava passando compraram a minha briga, e aí eles falavam, vamos testar tal coisa, tenta colocar tal coisa na alimentação, e eu passava no nutricionista, porque eu ficava tentando, eu emagreci muito, e aí eu tentava aumentar a quantidade de ingestão de tudo para tentar chegar no neném, tinha toda uma tentativa ali. E aí, não dava pelo cálculo que ela chegaria em 900 gramas. Então, eu comecei a procurar na internet. Nenéns que nascem com menos de 28 semanas, menos de 900 gramas, mas que são cases de sucesso. E comecei a achar um monte. Neném que nasceu com 600 gramas e ficou bem. E aí, eu achei uma página lindinha que fala sobre isso, sobre prematuros. E aí, pronto, virou meu foco. Aí, eu comecei a achar material de internet, artigo, tudo. E aí, eles me falaram, olha, chegando em 28 semanas, 900 gramas, vai nascer e vocês vão direto para UTI. E aí os médicos começaram a fazer o seguinte movimento. A partir de agora, a gente te prepara para ser uma mãe de UTI. E aí eles me falaram uma coisa que eu falo para todo mundo, e até coloquei no meu post do nascimento dela. Os médicos me falaram assim, se ela nascer, se ela não entrar em óbito na barriga, ela vai ser uma neném que vai precisar ser entubada, porque ela tem 99% de chance de não nascer respirando. Porque o pulmão é o último órgão a ser. Uhum, exato. E também eles tinham expectativa de que ela nascesse, que eu tivesse, enfim, né, alguma coisa e ela Sim, realmente nascesse do nada. Pelo tamanho dela. Exato. E aí eu comecei a pesquisar como ser uma mãe de UTI. E aí eu procurei tudo e foi quando achei esse material que eu te comentei, que falava que você não rela no neném por algum tempo, ainda mais se viesse com 900 gramas. Sim, eu passei. É interessante essa questão de como ser uma mãe de UTI, né? O meu filho, o segundo, o Valentim, eu tive 2 perdas gestacionais. Eu tive o Benício, uma perda, o Valentim e uma perda. O Valentim nasceu com 4,330. Uau! Parto Enorme. normal. 4,330 kg. Tudo lindo. Um Aham. sonho, gestação super saudável, porque eu tive diabetes gestacional do primeiro. E o Valentim, com 12, que lindo. A Carol conheceu ele com pouco mais de 6 horas de vida. Lindo, tudo indo super bem. Aham. E ele vomitou um líquido verde e pela segunda vez, né, com 12 horas de vida médica, eu tava internada no hospital, Aham, ainda super aquela coisa, o recente. irmão já tinha ido conhecer e ela falou assim pra mim: ele vai precisar ser internado? E aí eu falei: mas a gente tá no hospital? Daí ela falou: não, ele vai precisar ir pra UTI. E aí eu tava com hemorragia, então eu não podia acompanhar. E aí eu nunca na minha vida me preparei pra ser uma mãe de UTI. A UTI caiu na minha vida, assim, Uhum. caiu meu chão. Eu lembro da maca dele indo e eu lembro da enfermeira voltando com o berço dele só com a roupa. Ai. E eu sem poder levantar da cama, porque ele tava lá com o pai e eu tava com a roupa dele no quarto. E aí, você falando assim, me preparei pra ser uma mãe do UTI, ele, imagina, do lado dele tinha um menino, Caleb, acho que era o nome. Ele já tava, isso foi em 19 de abril, e ele Aham. tava desde o dia 2 de fevereiro, porque Ai, que nossa, aperto no coração, né? desde o 2 de fevereiro, e ele tava, do dia 2 de fevereiro a 19 de abril, eles estavam comemorando que ele tinha chegado ao primeiro quilo. Que loucura, né? São muitas Primeiro emoções, quilo, 1 quilo. Que loucura. E aí eu via eles não podiam pegar, eu ainda podia, né, pegar no colo depois que eu consegui ir pra UTI. Então, a UTI, ela é você se preparou pra você saber o que era uma UTI. Eu nunca tinha entrado numa UTI. Sim. E Sim. aí você tá ali. O Valentim tinha 4 na mesma sala.
e você tá ali com mães que estão comemorando o 3º mês de UTI porque a filha estava, eu lembro, num bolo. Então a UTI, ela te traz uma renovação de esperança na vida, Sim, que você precisa segurar, e você já estava passando por isso de novo, porque você passou desde sim, da semana 5, sim. se agarrou na esperança e é ali Sim. na UTI de novo, né? Uhum. Mas ela ainda não chegou na UTI, ela estava se preparando para uma possibilidade que É. era quase 99%. É que era a minha melhor chance, né? Sim. Era a minha Ser melhor mãe chance. Se tudo desse certo, Ia ser pra UTI? ia pra UTI. Tá, e aí Então com eu 28 falei, uau, semanas, vou pra e UTI. depois das 28, como foi? Conta, Quando eu vamos- cheguei em vamos- 28 semanas, ela tinha 400 gramas. Em quantas? 28? 28 400? semanas. Acho Tá que bom, não 420 gramas. Não atingimos a meta de 900. 900 E aí? gramas. Aí eu comecei a ignorar todo mundo. Literalmente. Aí o médico falava assim, aí eu falava, tá bom. Aí eu ia no médico, irritada, aí as pessoas perguntavam, eu falava, tá tudo bem. Porque eu chegava no médico e eles falavam, ela é muito pequena. Eu falava, eu sei. Não tinha mais o que fazer, entendeu? Eu não tinha mais... Em Eu algum falava, tá bom, momento pra vou ti ficar. passou a coisa de se despedir dela? Eu falava muito, muito, muito com ela. E eu falava assim, filha, você só é pequenininha, mas você é muito saudável. Porque o que acontece? A gente teve essa questão toda de que os médicos falavam, não tem como ter oxigenação, é uma neném que neurologicamente não tem como estar formada, porque falta oxigenação, pode vir com, enfim, com um monte de coisa. E eu falava, tá bom, só tem que vir. E eu comecei a entrar nesse só tem que vir. Só que, é o que eu falei, a gente não tem informação, gente, é muito contraditório, né? Mas a nossa medicina é muito avançada, mas ao mesmo tempo a gente não chega no neném, a gente não faz ideia do que tá acontecendo lá dentro. Do que tá passando Assim, lá né? Tem naquela muita, cabeça. muito limite, né? Na Muito. ciência, muito ainda. E a gente não quer também, né? Eu não queria que fizessem nada. Sim, invasivo. Mas a gente não sabe. E eu falava, só que assim, ó, nunca era alguma coisa assim, encontramos tal coisa. Encontramos porque você ouve falar, é cardiopata. Na barriga você já escuta falar isso. No meu caso, não tinha nada. Não tinha um diagnóstico. Eu era super saudável, eu estava de cama, mas era uma gestação, não sentia mais dor. Eu levantava, pra mim, eu podia caminhar horas. Ele não podia, não fazia nada. Mas eu me sentia disposta, eu tava feliz, não doía a barriga, começou a aparecer um pouquinho. Ela tava tudo bem, entende? Não tinha nada. Então eu ficava assim, filha, você só é pequenininha, mas você é perfeita. E essa virou minha frase da vida. Filha, você só é pequenininha, mas você é perfeita. Você só é pequenininha, mas é perfeita. E fiquei com isso. Não tinha, nunca me despedi. Nunca, só que eu falava muito pra ela. Se você quiser ficar, eu quero muito. E eu falava muito pra Deus, eu falava, Deus, ela é meu prêmio. Não deixa eu viver isso. Eu quero muito que ela venha. E todas as vezes que alguém falava, Johanna, se ela vier, vai direto pra intubação, vai direto. Aí eu falava, tudo bem, essa é a minha melhor chance, então eu vou, vai ser isso, tá tudo bem. E aí passou o período de 28 semanas, o médico falou o seguinte, a partir de agora, a gente acha que o seu corpo pode não aguentar. Então você entra em risco e a neném entra em risco. A neném está em risco e você entra em risco. Por quê? Como as artérias da placenta não funcionavam, eles achavam que eu teria alguma coisa. E aí a gente começou a fazer semanalmente 2 a 3 exames, que era rastreamento de pré-eclâmpsia, e eu tinha que ir no hospital 2 a 3 vezes para eles verem como eu estava e como ela estava. Porque o que meu médico falou? A qualquer momento você vai ter alguma coisa, você vai saber. Na hora que você for parir ela, você vai saber. Só que eu não podia entrar em trabalho de parto porque a placenta não funcionava. Então ele falou, se você sentir uma contração, você tem que vir correndo pra gente segurar você. Vai ter que ser um parto cesárea. Aí eles usavam a palavra, eles não usavam parto como palavra, eles usavam, a gente vai interromper a gestação. Quando foi com 33, com 31 semanas, eu falei pra minha irmã, vamos no ultrassom comigo? E assim, gente, eu não contava esses detalhes. Quem sabia de todos os detalhes pequenininhos era a minha melhor amiga, Bianca, e o pai da Olivia, o Bruno. E eu mandava fotinha, explicando esse tipo de coisa. E ia dar consulta, esse tipo de coisa. Mas eu não contei pra minha família exatamente o que estava acontecendo. Eu só falei, eu tô em risco. Aí eu convidei a minha irmã pra ir na ultrassom, porque a minha irmã, ela ficou fascinada pela minha gestação, assim, filhos próximos e tudo mais. E aí, quando ela chegou no ultrassom, demorou um pouquinho, e aí o médico falou assim pra mim, mãe, quanto você entende dos números? Quando eu te falar. E aí é o que eu comentei com vocês, eu virei especialista na minha própria gestação. Tudo! Eu entendo tudo. Moço, só pode mandar. falar. Foi assim. Aí ele falou, tá bom, o percentil tá -1, e o Doppler caiu pra menos de 2,5. E o Doppler é um que mede a oxigenação e tudo mais. Eu fico falando essas palavras como se todo mundo soubesse, né? Mas, gente, na hora que ele falou, aí eu falei, tá bom. Porque eu sabia que eu ia ser internada, porque já tinham me avisado antes. Falaram, olha,
do jeito que você está estável. Vem pra cá 3 vezes por semana, a gente vai te olhar, mas tá estável. Se alguma coisa mudar, cair o percentil pra 0, você precisa ficar. Então, tá bom, vou ficar aqui. Gente, a minha irmã, tadinha, ela teve uma gestação super saudável. E ela não sabia de forma... Na hora que o médico falou pra mim, falou os números e tudo mais, a minha irmã tava com a mãozinha no meu pé, olhando no ultrassom. Eu tô rindo, pecado. Na hora que ele falou, a minha irmã entendeu que a neném tinha parado de funcionar. A minha irmã começou a tremer muito, e ela querendo... E ela falava pra mim assim, tô aqui, tentando me acalmar. E aí o médico falou pra ela, você entende e tal? Daí ela falou, não. Aí ele falou, olha, a sua irmã tá em risco de vida. A gente vai fazer de tudo pra salvar a mãe. A gente sempre salva a mãe. É o nosso foco. Mas a gente também vai tentar salvar a neném. Só que pra isso, eu não posso deixar as meninas... Nossa, ó. Gente, assim, eu lembro da minha irmã apertando minha canela, tadinha. Porque a minha irmã, ela... Tava louca pra ser tia também, assim, né? Minha irmã engravidou primeiro, é a mais velha, depois fui eu. Então, enfim. E todo mundo sabia que meu sonho era ter filho e tudo mais. E aí, a gente... Eu acho que eu sofri mais pela situação porque a minha irmã tava lá e eu tinha feito ela passar pelo aquilo, sabe? E aí eu fui, já fiz assim... voltei pra casa ainda, o médico falou, não pode voltar pra casa, só que eu tenho 2 cachorros. E aí a gente entra na loucura, né? Nesse momento, eu não fiquei com medo da Olivia não nascer. Eu fiquei com medo de eu não aguentar. E aí eu queria ir pra casa falar com os cachorros, eu queria deixar tudo bonitinho. E aí o médico Mas falou... assim, tu não... Nenhum momento tu se despediu da tua filha, Porque eu tinha certeza que ela nasceria. mas nesse momento, tu achou que tu ia ter que se despedir das outras porque você não ia aguentar. É porque ele falou que eu não podia entrar em trabalho de parto. E aí, ignorância total também. Na minha cabeça, eu ia parir com a maior facilidade do mundo. Ia ser um parto normal que a criança Gente, praticamente que ia sair. mindset maravilhoso que você tava. A minha mãe teve parto normal, a minha irmã teve parto normal. Então, na minha cabeça, eu falava assim, vai ser como tiver que ser. Mas, na minha cabeça, ia ser muito fácil parir. Só que, na minha cabeça, eu ia entrar em trabalho de parto. E ele falou que eu não podia. Então, o meu medo foi, eu vou parir ela, só que eu não aguento depois. Ela vai vir maravilhosa, mas eu não aguento. Porque ele falou, ele levantou a bola. E depois, na internação, ele falou isso mais uma vez. Pra mim, ele falou, olha, a gente vai fazer de tudo pra te salvar. Mas você tá em risco e tal. E a minha irmã tava junto. Então, assim, a minha irmã, coitada, né? Ela passou por um... E eu acho que eu tinha... Ela falava muito isso pra mim. Depois que a Olivia nasceu, ela falou assim, Johanna, eu ficava lá... Porque a minha irmã, ela largou tudo e ficou sentadinha do meu lado todos os dias, gente, da internação. A minha irmã, ela fez um grupo da família, onde ela fazia o turno dos irmãos pra todo mundo me acompanhar o tempo inteiro, porque ela tinha muito medo de me deixar sozinha, de eu precisar de ajuda. E ela falou pra mim depois, hoje em dia, né? Ela fala, Johanna, eu tava ali desesperada pra hora que o médico ia entrar e dar uma notícia ruim, de que você tinha perdido. E todo mundo falava, como que você nunca teve medo? Teve uma mulher que passou por lá com o marido, porque eu ficava num quarto sozinha, mas chegou a passar uma pessoa e depois eu fiquei com uma outra pessoa alguns dias. Que, inclusive, somos melhores amigas da vida hoje, essa pessoa que dividiu o quarto comigo na internação. Mas teve uma outra pessoa que passou por lá e o marido dela perguntou. Eles estavam lá só para um acompanhamento e ela perguntou, o que você tem? E aí eu contei, assim, bem resumido. Aí ele falou assim, você tá com a cara ótima. Isso é muito estranho. Ele falou, eu tô desesperado com o meu neném. Como que você tá assim? Aí eu falei pra ele, moço, eu tô no 7º mês já. Desde 5 semanas. Ela vai vir. E assim, quando eu fui internada, gente, ela cresceu muito. De 400 gramas, ela foi pra 800 do dia pra noite, assim, foi muito rápido. Não do dia pra noite, literalmente, mas foi muito rápido. E eles me deram aquele corticoide. Uhum. Quando eles deram corticoide, ela começou a mexer loucamente na barriga. Então, eu acho que o processo também... Eu falo que assim, ó, gente... Foi uma lição, com toda certeza. Deus queria me mostrar muita coisa nisso, mas ele me mostrou da melhor forma possível. Porque na hora que eu tomei aquela injeção, eu fui internada, era pra ser uma coisa triste, mas, gente, ela ficou loucona na barriga, ela rodava, eu sentia ela. Eu ouvia ela no cardiotoco 2 vezes por dia, eles faziam ultrassom todos os dias. Então, pra mim, foi o mais próximo de olha como a gente tá bem que eu tive, entendeu? Então, esse processo pra mim, foi bom. E assim, gente, eu fui mimada, né? A minha irmã ficou lá todos os dias comigo, meus irmãos estavam lá o tempo inteiro, todo mundo tava preocupado em me deixar animada. Você não tava mais sozinha como você estava. Exatamente. Que é uma coisa que eu penso até hoje. A E gente não aí? precisa fazer as coisas sozinhas. Aí, Chegou o dia. chegou o dia. Eu falei pra mas minha irmã, E como que foi chegar às 33 que ela nasceu? 33 mais 2. Eles falaram pra mim, a gente Você ficou precisa quanto segurar. tempo internada, então? Eu fiquei 7 dias exatos só. 7 dias, tá.
7 Não, é dias bastante, exatos. é intenso. E eu falei pra minha irmã, quarta-feira ela nasce. Quarta-feira ela nasce. Até quarta-feira a gente aguenta. E os médicos falavam, até a outra quarta-feira. E eu falava, não, ela vai aguentar até quarta-feira agora. Às 3h50 da manhã eu tive uma contração. E aí eu tive a contração e mandei mensagem pra minha irmã, falando, eu tive uma contração, ela vai vir hoje, mas você tem tempo. Porque ela precisava ir pra fábrica, buscar as coisas e voltar. Eu falei, você tem tempo, porque até eles virem, né, me prepararem e tudo mais. E aí já me avisaram que seria um parto cesárea. E eu fiquei sendo acompanhada por alguns médicos do hospital. Eles foram muito legais comigo e me falaram, olha, na hora do parto, ela vai nascer e ela pode não chorar. Porque ela é uma neném que não vai nascer respirando. Não antecipe as coisas, não ache que ela já entrou em óbito, não ache nada disso. Deixa que a gente te dá a notícia. E tenta ficar calma, porque você vai estar numa sala de cirurgia, a recuperação depende de você ficar calma e tudo mais. Aí eu tava assim, tá bom, vai dar tudo certo hoje. Quando foi umas 9 e pouquinho da manhã, eles me trouxeram um café da manhã e já fizeram um cardiotoco. E aí ela não... O cardiotoco, ele tem 2 linhas, né? Uhum. Uma linha da contração e uma linha é do... Era 3h50 da manhã, eu tive a primeira contração, eu avisei o médico e tomei o Buscopan. E fiquei, não tive mais nada. Quando foi 9 e pouquinho, fizeram um cardiotoco, a linha dela deu reta. E a minha linha deu movimentada porque eu estava sentindo dor. E aí eles falaram, você não vai ter mais contração, pelo menos por agora, não tá aparecendo. Mas você não comeu. Aí eu falei, comi. E eu Ai, de tava novo. cheio de frutas escondidas na gaveta, vinha tudo docinho. Aí eles falaram, o meu médico falou, traz mais café da manhã pra ela. Ele falou, o que você quer? Eu quero tudo, tava morrendo de fome. Aí ele falou, traz tudo pra ela. Aí ele trouxe e falou, terminando de comer, a gente dá uns 15 minutos e faz o cardiotoco. Aí eu gravei o cardiotoco e mandei pra minha irmã. Falei, Riveque, vem pra cá, porque o parto vai ser agora. E aí a linha do cardiotoco dava 0. E eu já tinha lido na internet que isso é o sofrimento crônico fetal. O neném entra em modo economia de bateria. E significa que ele tá priorizando só os órgãos nobres, que é o cérebro e o coração. Então, não tem mais movimentação mesmo. O médico voltou e falou, Johanna, faz o cardiotoco agora. A gente fez o cardiotoco, deu linha zerada de novo. Reta, retinho. Nenhum movimento, nenhuma oscilação. Ele falou, você sabe o que isso significa? Eu falei, sei. É modo economia de bateria. Aí ele falou, a gente precisa tirar ela agora. Aí eu falei, tá bom, o que eu faço? Aí ele falou, vai querer tomar banho? Eu falei, vou. Aí ele falou, 10 minutos eu te busco. É o tempo da gente preparar a sala de cirurgia. Gente, eu tinha uma noia. E aí, assim, totalmente bobeira no meio disso, de que na hora do parto, a enfermeira dava um nó no seu cabelo e você nunca mais conseguia tirar esse nó, porque o cabelo tava sujo. Então eu pensei na minha cabeça assim, quando eu for parir, eu tenho que fazer o quê? Lavar o cabelo e fazer a minha própria trança e deixar lá ajeitadinho. Gente, eu entrei no banheiro, entrei no banheiro, abri o chuveiro e fiz assim, ó. Aí o médico bateu assim, ó, só não lava o cabelo. Já tava tudo molhado. Aí eu abri a porta e falei, doutor, ele falou, corre que a gente precisa secar esse cabelo. Aí me colocaram na cadeira de rodas, levaram pra sala de cirurgia, tiveram que secar meu cabelo, então eu atrasei o parto, porque não podia, porque o corte é com uma máquina, eu esqueci o nome. O corte é uma máquina e não podia ter o cabelo molhado. E aí todos os médicos em cima de mim confundiram um dos médicos com o pai da criança, porque o médico falou, tava me acalmando, ele falou, olha, lembra, ela não vai nascer chorando, é um neném que não nasce chorando. Então fica calma. Porque a gente vai pegar e vai entubar, vai ser tudo muito rápido, você não vai conseguir ver ela, me dando as orientações. E ele ficava muito cuidadoso, porque tava comigo há tantos dias no hospital, era um caso tão raro lá. Enfim, gente, quando foi uma meia horinha depois disso, eles já começaram o parto, fizeram tudo bonitinho, e eu fiquei... Uma anestesista tava em cima de mim. E aí, meu irmão que chegou, minha irmã não deu tempo de chegar. Um irmão que chegou, todo mundo foi correndo pra lá, entrou todo mundo na capela. O que chegou primeiro no hospital entrou na sala de parto. O resto ficou na capela. E aí, eu falava pra anestesista, me avisa na hora que abrir, porque eu só queria saber, porque ela não ia chorar, né? Gente, na hora que eles abriram o último, eu falei pra ela, abriu? Ela falou, vai ser agora. A Olivia gritou. Ai, que lindo. Ela chorava muito alto. E aí eu comecei a falar na sala. Eu falava, filhinha, a mamãe tá ouvindo, a mamãe tá ouvindo. Aí o médico, não grita. E eu falava, mamãe, a mamãe tá escutando, filhinha, a mamãe tá escutando. Porque o que acontece? Qual foi o meu entendimento desse momento? Eu não tava vendo. E eles me falaram que ela não nasceria respirando. Na hora que ela começou a chorar, eu falei, ela tá me avisando, tá tudo bem. Porque eu não ia ver ela. Então eles iam pegar, iam levar. E enfim... Gente, ela chorava muito alto. E aí a enfermeira falava assim, ela acha que ela nasceu com 3 quilos. Ela acha que ela nasceu com 3 quilos. E aí, olha que bacana, né? Eu falei que a medicina, enfim, não tem tanta informação. Mas na hora que... No dia que eu fui fazer um dia antes,
deu 1,050 kg. E ela nasceu com 1,082 kg. Então, eles foram muito assertivos, de certa forma, né? Enfim, gente, ela nasceu. Aí eu não pude ver, e eu falei pro meu irmão, eu falei, fica com o celular na mão e tira pelo menos uma fotinha pra eu poder ver o rostinho dela, porque eu sabia que ia ser o tempo, né? Enfim. Bom, aí, gente, anestesia, eu lembro de tudo fora de ordem. Meu irmão disse que eu conto tudo mentira, que eu falo que primeiro ela nasceu, depois eu fiz tal coisa, ele fala que não tem nada sentido. Mas passou uma horinha, eu já tava ótima pedindo pra ir ver ela. E aí ela foi direto pra UTI, fizeram uma sucção e tudo. E aí a notícia boa, quando foi umas 9 horas só da noite que eu pude ir pra UTI, ignorei que eu tinha uma cesárea, tá? Andava pelo hospital como se a vida fosse maravilhosa. E aí, o médico me falou que colocou oxigênio nela. Só o caninho não precisou entubar. Que lindo. Era certeza que ela ia ser entubada, gente. Ela nasceu extremamente saudável. Colocaram o oxigênio e ele disse que ela arrancou na força. Com 1 quilo. E aí ele falou, não, devolve o oxigênio na criança. Devolveu o oxigênio nela e disse que ela arrancou de novo. E aí o doutor falou assim pra mim. Ele falou, ela tava me falando que ela não precisava. Eu achei melhor esperar pra ver. E aí ela ficou sem oxigênio. Então a Olivia usou oxigênio coisa de 2, 3 horas só. E aí, depois disso, eu podia ir na UTI de 3 em 3 horas para dar mamar. Então, eu fiquei indo de 3 em 3 horas dando mamazinha, porque eu tava internada ainda. E você podia pegar ela? Não podia. Não. Não. Mas aí São 7 dias de isolamento. 7 dias, porque eu não podia relar nela, porque se eu relasse, ela teria... Se eu pegasse ela, ela podia gastar energia. E ela não podia perder peso. E aí, a doideira da história toda, né? Ela nasceu 100% saudável. Assim, com nem... Gente... Em todos os aspectos. Em todos. Quantos quilos? 1,082 kg. Ela era do tamanho do meu antebraço. A minha mão inteira escondia ela. E eu falava com ela, eu ficava distante, eu conversava com ela, ela chorava, eu falava mentalmente com ela, ela parava de chorar. A conexão de vocês desde 5 semanas. E sabe o que eu li? intensas. Que neném de incubadora não tem conexão com a mãe. Porque não rela. O primeiro toque do neném tem que ser com o peito. Com o calor da mãe e com o peito, porque o neném tava lá dentro e tudo mais. E o primeiro toque dela foi com um cano horroroso, né? Que sugou ela. E depois ela foi pra incubadora. E aí as pessoas falavam, não tem como ter conexão, então é uma coisa difícil de construir. Tem que ter bastante conversa mental com o neném e tudo mais. Na primeira vez que ela chorou, eu falei, filha, a mamãe tá aqui. Ela parou na hora e começou a fazer assim, virando o rostinho. E os nenéns hoje nascem com... Eu lembro do meu irmão, não abria o olho. A minha filha nasceu hoje... arregalado. Ela ficava assim, virando o rostinho. Falava, gente, ela pode fazer isso? Ficar mexendo desse jeito? E foi assim, gente. Mas a primeira conexão foi, na verdade, com a tua voz. Porque você falou pra ela, não, a mamãe tá aqui, é a conexão. Exatamente. É um case, gente. Exato. De como a gente constrói essa conexão intrauterina, né? E se você vê assim, hoje você fala, gente... Pariu e nunca mais desgrudou, né? Porque... Vocês são muito conectadas, gente, assim. E assim, mas eu tenho... Daí, assim, como é que foi pra ti, 7 dias depois, pegar tua filha no colo? Tá, essa parte acho que é mais, assim... Quando o neném nasce, a gente tá pronto pra receber o nosso prêmio. Eu falo prêmio porque eu acho que é uma forma fácil de explicar pras pessoas. Ele nasce e tá pronto pra receber o prêmio. Como eu não relei nela, eu entrei num modo... Eu fiquei alvoroçada o tempo inteiro, eu ficava em êxtase o tempo inteiro, eu ficava agitada, eu não fazia nada, ficava meio... Tudo tremendo assim, literalmente. Eu fui na UTI, e aí eu tirava o leite e eles davam pelo negocinho. Pelo tubo. E aí eu podia pôr o dedinho na testa dela, no cabelinho, mas eles falavam, mãe, não fica abrindo, não é bom, é muito quente, e ela não se mexia mesmo, era bem pequenininha, né, então só fazia as baguncinhas ali, trocava fralda, nada. Eu fui ficando, eu não dormia direito. E o que acontece? Eu tive alta e eu já voltei pro hospital. A minha irmã brigava comigo pra eu ir pra casa, porque ela era uma cadeira e eu tava com os pontos. Mas eu não conseguia sair de perto dela. No 7º dia, eles falaram, olha, a gente vai te dar ela, mas você não pode fazer canguru ainda. Então, você vai pegar ela no colo, vai ser um canguru, você vai tirar a roupa. Canguru é uma técnica, né, que eles usam pra... Eles falam que depois que o neném faz essa técnica do canguru, que o próprio neném começa a lutar mais ainda pela vida, que ele fala, eu quero mais disso, eu quero mais disso. E aí ele engorda, eles contam essas histórias na UTI. Eu tirei a roupa e aí peguei ela peladinha no corpo. Gente, por Deus, que eu tava ótima. A pele. Na hora que colocaram ela na minha pele, é como se tivessem me dado um calmante. Ela relou em mim todo aquele estresse que tava no meu corpo de dias. Passou. Não, gente, por Deus, que eu baixei a cabeça assim e fiquei com ela. E aí eu já tinha lido bastante, eu fiz uma coisa.
eu ficava na casa da minha irmã. Eu ficaria na casa da minha irmã. E a minha irmã tem um sofá maravilhoso, super grande, que a gente fica deitado. Na hora que eu coloquei ela, eu deitei assim e fiquei com ela deitada. E aí eu falava, a gente tá no sofá da titia. A gente adora ficar no sofá da titia. E aí eu comecei a ficar viajando ali com ela. Viajando, falando pra ela que eu tava no sofá da casa da tia dela. Gente, mas assim, ó, eu quase dormi. O enfermeiro chegou e falou, mãe, você tá acordada? E aí eu falei pra todo mundo, eu falei, gente, passou. Era como se meu corpo estivesse doendo todos os dias. Na hora que eu relei nela, tudo resolveu. Eu tinha ficado em choque esses 7 dias, porque ela pegou meningite com 4 dias de vida. Nossa, não para mais, né? Foi intenso A essa... UTI tem isso, É. tá tudo bem, aí do nada tá tudo ruim, é uma loucura. E eles falaram, ó, ela precisa engordar pra ter alta, porque ela é uma neném super saudável. Com 4 dias ela teve meningite. Aí eles tiraram o leite, então ela parou de engordar, porque a neném só consome gordura. Enfim, não é gordura, é um nome de uma coisa que eles dão. Aí no 7º dia, a gente foi para isolamento, porque ela tava com meningite, e aí eu também, e aí teve um outro nenenzinho que foi também. Ficamos nós 3 no isolamento. E aí, como ela já tava com meningite, eles falaram, então pode pegar no colo. E aí eu comecei a fazer canguru, e aí os enfermeiros, como eu morava lá, eu era a única mãe que ficava lá. Os enfermeiros tinham dozinha de mim, eles estavam, né? Eu ficava o dia inteiro sozinha, e aí eu às vezes tentava puxar papo com alguém, porque eu tava ali, e ficava fazendo os trabalhinhos de conversar com ela e tudo mais. Eles deixavam ela no meu colo, eles esqueciam ela 3, 4 horas no meu colo. Então a Olivia ficou no meu colo assim, gente, todos os dias depois, a gente ficou grudada. E eu falava isso, no dia que eu pegar ela no colo, eu não solto mais. Os enfermeiros deixavam eu trocar fralda. A única coisa que eu não mexia era na sonda. De resto, gente, eu fazia tudo. 39 dias ali, 39 dias. indo pra casa, dormir, voltar. Eu dormia lá na cadeira na maioria dos dias. A minha irmã pedia pra que eu fosse É que você pode, né? Na verdade, quando eu tava no UTI, eu tinha que sair na hora da troca. Eu fiquei 5, o Valentim ficou 5 dias na UTI. E aí teve na hora de troca de plantão. Eu tinha que sair da UTI. E aí eu lembro que eu saía da UTI, imagina, pra mim foram 5 dias. E foram 5 dias, meu Deus, que pareciam 50. E eu lembro que eu entrava na UTI, dava peito. E aí ficava lá com ele, mas ele era, imagina, ele era bebê viking, porque ninguém acreditava, 3, 4 quilos. E aí eu ficava com ele, aí eu lembro que eu saía e tinha só aquele vidro que dava pro corredor, não sei como é que era na tua... Sim, tinha também. E eu ficava ali 1h10 em pé, até a troca do plantão, pra entrar de novo, pra ficar com ele. Dozinha. E você sabe que eu, primeiros dias, assim, quando chegavam outras mães, chorando muito e tal, eu olhava e pensava assim, ela não sabe que ela tá chorando. O neném dele é enorme, super saudável, ela chorando, e eu aqui com a minha, que não posso nem relar. E eu ficava nessa. Depois de umas 2 semanas lá, eu comecei a pensar assim, se pra mim, que eu tenho justificativas, eu tô vendo que ela precisa ficar aqui, é difícil, imagina pra mãe, que neném é saudável, gordo, pode mamar no peito, como que é na cabeça dessa pessoa pra entender que ela não pode ir embora. Porque pra mim eu tinha justificativa, entende? Eu tava vendo que eu precisava. Aí eu comecei a fazer muitas amizades, só que assim, eu ficava, né? E as pessoas passavam por mim. Então eu ficava e aí eu via as pessoas indo embora. E teve uma coisa na UTI que pra mim foi muito... A minha irmã até hoje fala sobre isso. Foi uma coisa muito simbólica, que foi um outro neném que tava lá, que era o Heitorzinho. Ele nasceu um dia depois da Olivia. E era um neném gordão. E ele era lindo, ele parecia o Elvis, ele tinha um cabelão assim. E a Olivia, ela era um pacote, né? Ela era um negocinho assim. E esse neném, ele era muito grande. Então, quem passava no corredor, via um nenenzão lindo, da bochecha rosa, branco. Aí todo mundo ficava assim, meu Deus, que neném lindo. E eu, como ficava com os dois, no meio dos dois, eu ficava tipo, lindo, né? Jurando que era meu filho também. Porque eu fiquei lá com os dois, então eu criei um. E na minha não precisava sair. Na UTI que eu fiquei, eu podia ficar. Então, eu falo pra minha irmã que o pessoal, eles falavam assim, olha, essa mãe é chata, hein? Mas eles falavam assim, essa mamãe, ela é muito atenciosa, ela gosta de ficar aqui, ela gosta de fazer tudo sozinha, tá, gente? Eles falavam assim na troca de plantão, porque eu queria fazer tudo com o neném, tudo. E aí o Heitorzinho, ele era um cardiopata, e ele ficou comigo porque ele também pegou meningite, então ficamos no isolamento, eu, a Olivia e esse neném. E ele não precisava da incubadora, ele ficava num berço, então eu via o neném.
E aí eu fazia a conversinha que eu tinha com a Olivia, que eu ficava contando pra Olivia. Eu falava, filha, eu sou louca pelo sol. A mamãe ama tomar sol. Quando você vê o sol, filha, você vai amar. E aí eu ficava fazendo o mesmo trabalho com o Heitorzinho, contando pra ele as coisas. Quando foi todos os dias, tinha boletim médico. E aí eu falo que a minha irmã, ela não demandou só fisicamente pra mim. A minha irmã demandou, assim, tudo pra mim, porque era o dia inteiro mandando mensagem. E aí eu contava pra minha irmã do boletim médico da Olivia e do boletim médico do Heitorzinho. Quando deu umas 3 semanas lá, quase um mês, eu entrei num desespero. Porque eu falei, a minha filha tá perdendo a vida na UTI. Eu tô perdendo a minha vida na UTI. A gente tá aqui dentro, a gente não tem prazo pra sair. E foi a primeira coisa que os médicos me falaram. Você não tá aqui por semanas. Você não vai passar semanas aqui. Você vai passar meses aqui. Então, vá pra casa descansar, dorme, se cuida da cicatriz, porque você vai passar um longo tempo aqui, e quando ela for pro peito, ela vai demandar muito de você. Então, eles pediam muito pra que eu fosse embora, mas eu não conseguia, não vivia fora de lá. E aí, quando faltou uma semana pra Olivia fazer um mês, eu entrei numa uma sensação muito ruim, assim, eu fiquei muito triste. Foi a primeira vez em que a psicóloga falou, olha, a gente tem que tomar cuidado, porque isso são indícios de uma depressão, e você não pode entrar em depressão agora, você precisa mesmo ficar bem com você, porque... Sim, até porque, além de tudo, tinha parte hormonal do Exatamente. puerpério. Você estava Exatamente. vivendo um puerpério sem estar em casa, você estava numa UTI. Exatamente. Então, Exato. assim, o teu corpo interno, tudo tava sim. precisando de atenção, né? Sim. E eu ignorei a cicatriz também. Eu ignorei que eu tinha feito um parto. Eu andava normal. Uma cirurgia. Exato. Aí quando foi 7 camadas. exato. Um dia do nada eu fui tomar banho, aí eu falei, nossa, deixa eu ver como que ficou o ponto quando ele tava infeccionado. E aí eu tive que correr pronto-socorro, e aí assim, eu falei, cara, como que eu não percebi? Como que eu não olhei pra minha cicatriz? Mas, gente, a gente não consegue. Se for 5 dias, você sabe. A gente não existe, né? Eu não existia. Eu só existia enquanto eu tava falando e vendo a Olivia. E aí tinha o Heitorzinho também. E aí, quando deu 3 semanas, foi a semana mais difícil pra mim. Que aí eu falei, puxa, eu tô perdendo a vida aqui dentro. E aí eu falei muito pra minha irmã sobre isso. Eu falei, eu tô muito mal e tudo mais. E aí, o Heitorzinho era um cardiopata e ele conseguiu a cirurgia dele. E ele foi transferido pra fazer a cirurgia. A cirurgia foi um dia antes da Olivia fazer um mês. O Heitorzinho faleceu nesse processo. Quando eu voltei pro hospital, as médicas me chamaram pra conversar e falaram, olha, como você tava muito próxima do Heitorzinho, a gente quer te contar que isso aconteceu e tudo mais. E aí eles tiveram todo um cuidado pra me falar sobre isso. Quando eu contei pra minha irmã disse que falou assim, agora a Johanna não aguenta mais. Porque ela tá lá com os 2. Tá vivendo isso, porque é um mês com o neném, né? É um mês com o nenenzinho gordinho, Intenso, um mês né? caminha. Intenso. E lá dentro é absurdo, assim. É outro tempo, né? É, outro tempo. É. Gente, eu falo que assim, se não fosse eu ter conhecido esse neném tão bonitinho, tão saudável, tão tudo, e ter visto ele partir, assim, ter ficado sabendo disso, eu não teria entendido o quanto eu era sortuda. Porque eu só tomei conta do quanto, de fato, eu tava vivendo um milagre. Porque até então, é muita informação. Demora pra gente processar tudo, né? Na hora que me falaram, o Heitorzinho faleceu. Aí eu falei, meu Deus, que vida injusta, né? Aí eu parei e falei, meu Deus, obrigada. Eu tô aqui com a Olivia. E eu fui no banheiro chorar, porque eu não ia chorar do lado da Olivia. Eu falava, não, a Olivia não vai me ver chorando mais, já deu, né? Aí uma mãe entrou no banheiro e falou, o que tá acontecendo? Eu falei, eu não quero falar. Aí ela falou, ajoelha, menina. Ajoelha. Fala com Deus, ele tá te ouvindo. O que você tem que Deus não pode resolver? Fala com ele. Aí eu falei, gente... Aí, desse dia, assim, eu comecei a falar assim pra Olivia. Filha, mamãe lavou todas as suas roupas. É só a gente ir pra casa. Não tem pressa. Mas no dia que você quiser, a gente vai pra casa. Porque ela tava lá, entende? Eu ia embora. Eu podia ficar lá meses. Mas eu ia embora. Eu não era mais um caso que eu não ia embora. Porque o Heitorzinho não foi pra casa. Mas a gente era um caso que ia. Desculpa. Mas a gente era um caso que ia. E, gente, isso... Dali pra frente, assim, nunca mais eu reclamei, eu acho. Depois disso, a gente teve algumas... Depois da alta, com 2 meses em casa, quase 4 meses da Olivia, ela teve hérnia umbilical, se eu não me engano. Uhum. Hérnia inguinal. Cheguei no médico, ela falou, cirurgia. Aí eu falei pra minha irmã, a gente já passou pela UTI? Só uma cirurgia. E aí eu mudei a forma de ver as coisas, sabe? Hoje em dia acontecem as coisas e eu falo, nossa, mas a gente passou já.
Depois que a gente saiu da UTI, tudo é maravilhoso. A gente, gente, a gente começa a medir as coisas de outra forma, assim Sim. mesmo, sabe? E foi, falo muito, né? Mas depois que a gente passou por isso, assim, gente, Deus é maravilhoso e ele faz coisas que, assim, ó, nem, a gente não tem nem como ter noção do quanto Deus pode tornar as coisas fáceis pra gente. Nesse sentido, assim, sabe? As coisas só podem dar certo. Uau, que história, né? A gente nem falou, porque assim, eu queria muito ouvir sua história inteira, tudo. E queria saber até os 2 anos. Porque ela tá com quanto agora? 2 anos e 2. 3 meses. 2 anos e 3 meses. A gente tem que se encerrar, porque já. Sim. É. Que Mas, mensagem assim, que você deixaria? pra uma Eu queria mãe que você olhasse aqui nessa câmera e falasse assim, uma mãe que tá passando por uma gestação de alto risco, ou que tá com se preparando um- pra UTI, talvez. ou que está na UTI. Aham. O que você falaria? lembro Ou que que- talvez esteja em casa, mas passou por tudo isso e ainda não tá sabendo administrar, enfim. O que você falaria que talvez até você gostaria de ter escutado lá atrás? O que você falaria? A primeira coisa, eu acho que é a questão da ajuda, de buscar pessoas, de buscar um apoio, uma rede de apoio. Eu decidi me trancar porque eu não queria ouvir coisas pessimistas. E hoje eu penso que seria mais fácil se eu tivesse pedido apoio mesmo, pedido para as pessoas me falarem, as coisas ficarem perto de mim, enfim. E eu vou falar uma coisa que o meu obstetra falou. Ele falou assim para mim: você está em gestação de risco, mas a medicina, eu preciso que você lembre de 2 coisas. A medicina é muito complexa, mas Deus existe. E tem coisas que não tá no nosso entendimento. Existem muitos casos de sucesso. Muitos casos de sucesso. E a gente acaba ouvindo as coisas e a gente esquece de... A gente fica com tanto medo que a gente começa a procurar como que a gente vai se consolar se der errado. E talvez o que Deus queira da gente é só ouvir da gente: Deus, eu aguento. Só mais um pouquinho, que eu vou ficar aqui, assim. E eu também acabei vendo muitas pessoas lá que perderam, assim, teve uma pessoa que perdeu o bebê lá na UTI, e ela foi uma das pessoas que mais me acolheu. Ela perdeu o dela, e ela tava... Então, assim, tem muita gente boa em todos os lugares. Eu falo que os melhores abraços que eu consegui, os melhores consolos que eu tive foi na UTI, com os enfermeiros. Então, verbalizar que a gente tá com medo também, que, igual essa mãe falou, ajoelha, sabe? Se eu não tivesse falado pra ela, não, eu não quero falar, ela ia falar, poxa, então tá bom. E aí eu falei, não, eu não consigo, eu não quero falar. Ela falou, ajoelha. Então, acho que Deus faz coisas inimagináveis na nossa vida, assim, inimagináveis. A Olivia é um verdadeiro milagre. E É mesmo. eu não Por tenho tudo mais que você dúvida nenhuma contou. de que Deus existe e de que Ele ama a gente incondicionalmente por causa disso. Por causa E o da que eu, Olivia. e o que eu acho muito louco, assim, né? É que a gente gasta a mesma energia procurando os cases de insucesso e o de Aham. sucesso. Sim. Então, talvez você se agarrou no que foi sucesso. Sim. E não é uma ilusão, você tem as 2 possibilidades. Então, é melhor eu É. me apegar ao que tem sucesso. Porque lidar com a dor, você vai ter que lidar de qualquer jeito. Então, por Sim. que não eu olhar para um campo muito mais otimista? Foi lindo, foi uma grande... Obrigada. Além da E- sua história ser linda, de milagre, é uma Nossa. história de olhar para a vida diferente. Muito lindo, parabéns. Obrigada, E assim, eu sempre falo, né? Eu escutei, e eu vou falar que você foi e é e sempre vai ser a melhor mãe que a Olivia podia ter, porque ela te escolheu. Sim. Então, enfim, eu acho que foi a primeira vez que eu termino esse episódio emocionada, porque eu passei 5 dias na UTI, mas porque eu sou mãe, a Carol também, mesmo não tendo UTI, eu tenho certeza. E só quem é capaz de ter coragem de dar a vida por alguém, sabe? Então, te ouvindo, a gente sai daqui hoje, com certeza, olhando diferente pra vida. Então, parabéns por não desistir Obrigada, de obrigada. ti e dela. Obrigada, Né? fico É, feliz foi por lindo. compartilhar. Eu gostava muito de ouvir as mães que tinham histórias bonitas pra contar pra mim na época. E você tem uma história linda. Obrigada. Conte mais, porque eu tenho certeza que muitas mães querem se acolher nesse lugar. Sim, E sim. muito obrigada. Obrigada a vocês, gente. Até a próxima. E é isso, não é um choro de tristeza, é um choro de emoção, De emoção. de vida. Sigam a gente aqui no canal, se inscrevam. Sigam a gente no Instagram também, a Mãe Conta. Maternidade Transforma, Ali Tunhaso. A gente tá aqui pra acolher. E muito obrigada, Johanna. Obrigada a vocês, Obrigada. gente.
A mãe conta. A mãe conta o quê? A mãe conta com quem? A mãe conta a real. A mãe conta quando? A mãe conta por quê? A mãe conta. O podcast que te abraça.